noite, amigos presentes, boa noite, amigos de casa. Boa noite, mais acolhedora ainda, aos nossos anjos da guarda e aos espíritos protetores que embalam a trajetória do SPI durante todos esses anos e que nos acompanham a cada entrada nesta casa, assim como em todos os eventos que aqui realizamos. Vou pedir hoje, em especial, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, que sofrem de doenças sérias, degenerativas. Tenho certeza que de nós tem o seu seio familiar ou entre amigos, entre vizinhos, conhece alguém em especial as pessoas que sofrem pelo câncer. E neste momento em que estamos aqui para agradecer pela nossa semana, agradecer pelos próximos dias, pela nossa saúde, pela nossa fé, pediremos na prece de abertura de hoje a trilogia tão comentada do Espiritismo: fé, esperança e caridade. Que essas pessoas tenham fé, que tenham esperança e que a caridade lhes chegue de uma forma acolhedora, necessária fisicamente e muito mais necessária espiritualmente. Para todas essas pessoas, segue o nosso Pai Nosso na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Glauco, pela sua altura, hoje não tem pedestal. Obrigado. Boa noite. Eu estou em fase de crescimento, tem que ficar. Boa noite a todos. É um grande prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês para a gente falar de um tema, parte, né, desse estudo que a gente tem feito. Certo aí, Wander? Parte desse estudo que a gente tem feito, essa daqui é a 6ª palestra, que a gente fala sobre reforma íntima. Então, se a gente está falando de reforma íntima, passando por essas lições, hoje tem um tema bem interessante, né? Bem do texto, tudo. Eu sentia muito, né, esse texto, muito sensação. Falei, nossa, mas como que a gente vai falar algo assim, né? Transformar isso em palavras. Transformar em palavras que façam sentido, né? Então isso foi um trabalho bem prazeroso de fazer. E nesse processo, né, esse capítulo chama-se, né, o grande aliado.
esse aliado, o nosso aliado, né? Nosso aliado de cada um. É o que está lá, é o nosso eu interior. No começo desse texto, ele tem uma passagem do Evangelho, Mateus, que ele fala algo mais ou menos assim, que é para você buscar muito rápido, né? Se reconciliar com os seus inimigos. Essa mensagem, ela... Tanto é que no Evangelho, é no capítulo 10, os bem-aventurados, se não me engano, ele está falando no sentido de você se reconciliar com seus companheiros de jornada, né? Não está falando no aspecto com você mesmo. Porém, né, vocês vão ver que a gente não faz nada com o nosso próximo se a gente não fizer primeiro com a gente. Então, é a partir de como a gente se relaciona conosco que a gente vai conseguir fazer algo para o próximo. A gente pode fazer para o próximo, não estando em ordem, né, conosco mesmo, mas não vai ter a mesma repercussão. E a gente vai ter que lidar com muitos preconceitos, com muitas crenças limitantes, enfim, com vários desafios na relação com o outro, e o problema não está no outro, está dentro da gente, né? E logo no início do texto ele fala, e lembrando novamente que a gente está falando aqui de reforma íntima, tomando as palavras do Ricardo, né? Vamos pensar que a gente está fazendo a reforma íntima, não é para essa semana, para ficar bonito no final de semana. A gente está fazendo, está estudando, e a gente vem, né? Como a gente vem aqui para o centro, a gente pode fazer uma terapia, a gente pode fazer uma meditação, a gente pode fazer enfim, qualquer ação que nos conecte conosco e com o plano maior. Então, estar aqui é parte dessa, né, como o caminhante sedento encontra a fonte, né, para se hidratar novamente. Então, esses momentos são para isso. E são para reforçar esse processo nosso de reforma íntima. Ele é maior do que essa preparação que a gente tem, num plano, como fala no texto, num plano linear que seria a nossa vida, né? Essa encarnação. A gente vai na escola quando é pequeno, depois a gente vai crescendo, vai arrumando um trabalho, forma família, e uma hora a gente desencarna. E a gente tem um processo muito ligado à matéria, né? Porque a gente está encarnado. E esse chamado da reforma íntima, ele sim também é para isso, para que a gente faça, né, enquanto aqui, a gente tenha um processo de convivência que seja enriquecedor, né, para a nossa existência, e que a gente também possa fazer isso junto aos próximos, junto ao nosso próximo, né, com quem a gente tem a oportunidade de conviver. Mas é uma visão, diferente daquela visão linear, é uma visão ascendente, porque a gente aqui, a gente está olhando a eternidade. E olhando a eternidade, não adianta a gente pegar o nosso inimigo e acabar com ele, assim, ceifar a vida de alguém. Pegar ele usa o termo, pegadinha aqui, né? Dá choque daqui a pouco. Aquela visão do que ele chama, né, de o homem velho tá dentro da gente, né? E aí obrigado a lembrar das palestras do Mauro, né? Tem que ter uma piadinha. Homem velho me lembra aquela história não sei se todos aqui viram aquela novela Pantanal, tinha o velho do Rio, né? Eu fico imaginando quando ele fala o homem velho, aquela figura, né, dentro da gente. É bem por aí, né? Uma figura assim que a gente chama atenção, mas a gente tem uma distância, uma curiosidade, mas é aquela coisa que às vezes é fantástico, maravilhoso, mas às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem raiva,
mas é a nossa essência. Então, pensando nisso, aí eu trouxe aqui, vamos ver se vai funcionar. Trouxe algumas ideias para a gente, como que a gente, né, pensando nesse nosso processo de reforma íntima, o que a gente já falou aqui, né, esse grande aliado é esse ser que a gente às vezes escuta a voz, mas às vezes a gente faz de conta que não está ouvindo, mas que está lá dentro de cada um. Como que a gente se conecta com ele, para que a gente possa realmente, de fato, ter um grande aliado, e não um competidor, um inimigo, ou alguém que a gente tenha vergonha, ou que a gente fuja, né? Então, algumas ideias aqui foram surgindo. Claro, estão no texto, mas eu fui trazendo um pouco para a forma que eu achei para a gente falar. Então, como a gente está em um processo, né? A gente está envolvido, a gente está sempre em movimento, então as coisas sempre estão... Nunca é uma coisa só, envolve outra, então vamos pensar que é algo que tudo está relacionado. Mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui, ou até vou perguntar para vocês, como que a gente pode fazer para lidar com esse homem velho, ou o que vocês queiram chamar, está dentro da gente? Não adianta, a gente não vai conseguir apagar ele, a gente não vai conseguir apagar os arrependimentos que a gente fez, que a gente se arrepende, ou que a gente deixou de fazer, que a gente se arrepende, né? Uma palavra, né, que vocês acham que a gente pode pôr em prática, olhando para esse nosso homem velho lá dentro da gente? Vocês acham que a gente pode fazer? Palavra que a gente pode usar. É isso aí. Eu queria uma palavra aqui. Quase. Tá quente, tá quente. A gente está no caminho. Tudo bem, vai. Não é aula aqui para, né? Mas o que eu quero é bem essa ideia que a gente falou. Essa ideia aqui, palavra mesmo, para a gente deixar bem forte, é o perdão. Perdão. Puro e simples. Para. Não adianta a gente usar a razão, pensar, fazer várias conjecturas. Vamos aceitar. Vamos perdoar. E não ficar também remoendo, né? Vamos exercitar o perdão conosco, da nossa história, o que a gente fez ou deixou de fazer. Porque essa é a nossa história. E cada um, né, principalmente nós, somos os responsáveis para construir a melhor história. Nossa melhor história nessa encarnação. Então, se a gente não faz essa ação conosco, interior, interna, muito difícil que alguém venha e faça isso. Muito embora, e felizmente, né, como eu falei também no início, a gente tem a oportunidade de momentos e locais como uma casa espírita, quem sabe também outros locais voltados à parte religiosa, né, de tratamento, áreas profissionais, que vão fazer também ajudar nesse pensamento. Porque com o perdão, a gente pode abrir um outro patamar. E aí eu me lembro, né, enquanto eu estava fazendo, né, pensando até na música que a gente ia usar aqui, me veio muito uma música, talvez vocês conheçam, a gente já passou aqui, uma música do Raul Seixas, chama Tente Outra Vez. E eu mesmo, né, em vários momentos, eu lembro de um momento muito difícil, assim, quando eu era mais novo, né, uma questão com os pais. E essa música que me deu muita força,
né, a letra dela, de você realmente, né, você, tudo bem, passou, já foi. Vamos respirar fundo, dar um passo para frente e começar uma nova história. E aí, eu procurando entender a história da letra da música, tem toda uma história, tem um lado místico, Raul Seixas, com os companheiros dele, tudo bem, aí é um outro assunto, né? Mas interessante que ele conta, o irmão do Raul Seixas, ele conta num documentário de um empresário cearense, ele estava para cometer um suicídio, e aí tocou essa música. Tocou, não é no rádio, mas tocou ele a fundo, e ele não cometeu aquele ato. Então olha que coisa, né? Então, vamos pegar esse exemplo extremo, mas vamos pensar nesse perdão, né? Vamos nos perdoar. Vamos exercitar isso. Uma vez que a gente exerce o perdão, a gente trabalha o acolhimento. Ele não deve estar dando para ler, mas está escrito acolhimento aqui. E o acolhimento aqui, aí é aquele, né? O perdão, ele tem até eu acredito, ele é muito mais racional. De fato, nós, né, ordenamos assim, não, ok, acabou, para de ficar ruminando aquele pensamento. Mas o acolhimento é aquela parte que a gente abraça a nós mesmos. É onde entra o amor próprio, independente da condição física, material de cada um. Cabe a nós nos apreciarmos, aceitarmos como são. Esse amor próprio, né, é o acolhimento que a gente faz. Porque muitas vezes pode ser que esse processo desse perdão, esse processo dessa emoção, advenha de algo relacionado a questões materiais, né, ou a questões que de impossibilidades que a gente tem ou teve. Então, nos acolher como somos, ele vai ajudando a completar esse processo. Seguindo, e eu tenho minha cola aqui, porque senão não queria perder nada. Um outro elemento, a gente já está se sentindo mais, puxa, me acolhi, eu aceitei o perdão. Lembra que eu falei que é tudo em movimento, né? A gente está em movimento. Né? Amanhã a gente tem o trabalho, tem o estudo, ou seja lá o que for, vai batalhar alguma coisa, porque ninguém está parado, o planeta está em movimento. Aí vem o medo. O medo. E a gente se preparou, a gente se acolheu, a gente conseguiu ter um sono tranquilo, restaurador. Mas e o medo? Como que a gente lida com esse medo? Esse é um desafio. E pro medo, ainda bem que tem minha cola aqui, senão podia esquecer. Eu considero aqui que a gente tem que abrir mão assim, não é abrir mão, é lançar mão, né? Recorrer para uma ajuda. E às vezes, e essa ajuda às vezes pode estar com a gente mesmo, tá? Pode ser uma dificuldade, então eu vou pesquisar, vou me informar mais. Ou se não, pedir ajuda mesmo. Isso é uma coisa que às vezes tem pessoas que fazem isso com mais facilidade e outras não. E aí eu volto a dizer a questão, por exemplo, dos locais que existem, os locais de luz, né? Além dos centros espíritas. Pedir uma ajuda. Pode ser para um amigo, para uma pessoa de confiança, para um profissional. Ajuda para ultrapassar esse medo. Porque senão, você começa a regredir, né? Você, nesse processo que a gente está falando aqui. E são várias situações que a gente tem, que a gente, quando consegue ultrapassar, a gente vai para um outro patamar. E isso fortalece não só a nós, né, quando a gente tem um medo,
E aí, estou falando de uma forma bem genérica, bem ampla. Situações que a gente às vezes trava, né? A gente congela. E quantas vezes que, felizmente, acho que por obra do plano maior, parece algum ser iluminado, se coloca do nosso lado e fala, não, vamos junto, sabe? Te dá a mão, não, você consegue. Então a gente pode fazer isso para alguém, mas a gente pode fazer isso conosco mesmo, acreditando naquilo. Quantas vezes a gente não passa por uma prova pode ser as provas de trabalho, as provas de escola, ou de um relacionamento, a gente tá ansioso ali, tudo, mas quando a gente acredita na gente, né, sabe que está fazendo aquilo de coração, a gente enfrenta, e a gente transforma aquela situação. Então, esse medo, que é algo também benéfico, né? Porque senão a gente estaria fazendo um monte de maluquice por aí, né? Eu que diga. E é para preservar a nossa integridade física. Mas uma vez que a gente consegue ultrapassar, a gente obtém uma transformação. Isso é ótimo, né? Para o nosso processo de desenvolvimento e de aceitação. Um outro ponto aqui, e aqui eu vou roubar uma palavrinha que o Edeli falou na oração de entrada, para a gente fechar esse conjunto, que é a fé, a esperança e a caridade. A gente tem isso à nossa disposição, sem custo nenhum. Nenhum. Aberto a todos, é só uma questão de acessar. E acessar com sinceridade, com abertura, para que a gente possa exercitar essa fé. Acreditar que a gente realmente está numa passagem, faz parte de um plano maior. Cada um tem o seu devido valor. A esperança. Você imagina se a gente não tiver esperança, a gente não consegue fazer nada. Quando a gente começa o nosso dia, é um momento fantástico. É um momento fantástico. Passou, a noite passou. A gente se abre para o mundo naquele momento. E aí é um convite, né, para todos nós. É um momento que a gente realmente exercitar a fé, a esperança. A caridade, ela faz parte dos nossos atos. Eu entendo aqui como caridade, às vezes a coisa mais simples, que é a gente não deixar as nossas emoções nos atropelando e a gente ser gentil, alguém na rua, né, principalmente para as pessoas que nos servem. Né, se a gente consegue contribuir com um sorriso, muito obrigado, um por favor, já é uma grande diferença. É uma grande diferença. Então, exercitando isso, a gente aqui começa a ter um modelo e, poxa, eu acho que eu vou conseguir lidar melhor com esse velho, homem velho. Mas eu não paro aqui. Então, isso tudo tem uma base que é muito importante a gente falar, que é a educação. Educação, falando aqui de autoconhecimento, tá? A gente realmente vai ter muito benefício tendo esse olhar, mas a gente procurando se entender também. Como eu falei, é um processo cíclico, né? A gente hoje, eu tenho certeza que cada um de vocês, se a gente olhar como a gente está hoje e olhar para o passado, a gente fala, nossa, quanta coisa eu já não fiz, né? Quanta coisa eu não passei, quanta coisa eu aprendi. Então, esse autoconhecimento é o que vai permitir que a gente vá abrindo horizontes, né? E esse direcionamento para onde a gente está indo, ele vai cada vez mais se aproximando
para esse modelo de referência, é o modelo de Jesus. Quanto mais nos conhecemos, as nossas limitações e fraquezas, que todo mundo tem, ninguém é diferente, ninguém é superior a ninguém, vai nos ajudar nesse processo contínuo. E essa mensagem era a mensagem realmente que eu queria passar para vocês. E olhando para essa visão, me lembra muito, né, quando a gente fala assim, da gente cuidar da gente mesmo, né, esse amor próprio, esse autocuidado, a gente sempre levar em consideração a questão da mente, né, deixa eu ver se eu não estou... Mente, as questões da mente, questão do corpo, parte da matéria, né? Então, um corpo saudável, pensando em corpo, a mente aqui, a educação, e aqui aspectos da alma. Então, é uma visão, né, para a gente levar para nós e tentar colocar em prática alguma coisa, tentar lembrar disso, uma coisinha que seja. Porque no final do dia, quem vai sobrar, depois de todas as disputas e pensamentos, lá, inclusive no outro plano, no momento que a gente vai sentar na cadeira ali, eles vão pôr um projetor e passar a nossa historinha, né? É a gente com a gente mesmo. Então, o que eu queria fazer, assim, essa era a mensagem realmente que eu queria passar para vocês. E antes da gente terminar, se preparando até para esse momento da fluidoterapia, fazer um exercício aqui para a gente se conectar com o nosso grande aliado, com aquele que a gente vai junto fazer essa transformação, fazer junto esse plano de 400 anos de reforma íntima. Então eu convido vocês para a gente entrar em contato com ele. Vocês pegam a sua mão direita ou esquerda, coloca aqui no peito, sente pulsar. Vocês também estão em casa. Pode fechar o olho. Sinta isso. Acalma seu pensamento. Deixa esses pensamentos estão falando isso, aquilo. Sente essa pulsação. Pode ficar junto com esse seu grande aliado. Junto com você, desde quando você chegou aqui, nesse processo de reencarnação, e vai junto com você até a hora que for nesse plano. E que a gente possa exercer esse perdão, esse acolhimento, lidar com muito amor e carinho com os nossos medos, desafios, que a gente possa nunca esquecer, a gente trabalhar a nossa fé, esperança, caridade, nos conhecendo. E aí eu deixo vocês com essa sensação, vocês continuem assim com o seu grande aliado, com muito amor. Me despeço de vocês. Obrigado, boa noite.